Olá pessoal, estamos aqui de volta em mais um episódio nosso do Focuscast. Para nós é uma honra poder estar aqui. Queremos agradecer a Deus, nosso Senhor, por proporcionar esse tempo de qualidade, onde aqui nós adquirimos histórias maravilhosas que inspiram vocês. Portanto, eu louvo a Deus pelo Senhor ter nos dado essa graça. E também aos nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui a Visão Transporte, na pessoa do meu irmão Wilson e também da minha cunhada Lúcia, por sempre acreditar na nossa idoneidade, no nosso ministério, nosso chamado. Eu louvo a Deus por essa ajuda que vocês têm nos dado. Eu nunca, jamais vou esquecer. E também a MC Transporte. Da mesma forma, a nossa querida irmã Maria da Luz. Muito obrigado, minha querida, porque a senhora tem sido realmente uma ferramenta valiosíssima para o crescimento do reino nessa cidade e também da nossa família. Eu tenho um apreço muito grande pela senhora e pelos seus filhos, em especial ao Fabinho. Eu também quero agradecer ao Marco Construtor e Empreendimento da cidade de Marabá. Muito obrigado por também semear nesse programa. E também Aranet Telecom. Rafael, Karine, a sua própria mãe também, Dona Neuza, muito obrigado por essa família Aranet, Vinícius e tudo mais. Muito obrigado por vocês também não medir esforços por estar investindo no reino de Deus. Dr. Jairo Rocha, que também trabalha com a medicina integrativa, que tem sido um destaque no Brasil afora, é um dos meus médicos. Eu louvo a Deus pela vida do Dr. Jairo, que também tem apostado e acreditado nesse programa, também em nossas vidas. A Hiperfarma, Daniel, meu amigo Daniel, e também a Poliana, muito obrigado. Se você quer uma medicação em conta, com qualidade, procure nas redes Campelo, nas farmácias Hiperfarma. Você vai encontrar tudo isso com melhor qualidade e melhor atendimento. Eu também quero indicar a Renovar Recapaz. Se você tem pneus para renovar, pneus para recapar, tanto do trator, quanto do caminhão, quanto do seu carro, procure a Renovar Recapaz e fale com o Vasterli, um homem de um coração desse tamanho que vai te atender de uma forma muito especial. E também a lanchonete Votuca, espalhada entre 5 lojas aqui em Araguaína, a melhor lanchonete, detentora do melhor salgado, do melhor suco aqui na cidade de Araguaína. Vale a pena. Entre numa dessas lanchonetes Votuca que você sairá reabastecido do seu apetite e você será bem atendido. Eu também quero agradecer Paulinho Motos. Paulinho Motos, Valéria, muito obrigado por investir tanto também na nossa vida, por acreditar nesse programa também. E também o Carlos e a Lucilene, que são proprietários do Império Tratores. Muito obrigado, Carlos e Lucilene, também por ser fiel a esse programa, o nosso ministério, a nossa vida. E agora o Foxcast tem o patrocínio da Favareto Tecnologia, criadora do ITC-D. Fácil, o sistema que automatiza e simplifica o cálculo do imposto sobre heranças e doações. Rápido, preciso e totalmente online. Acesse www.itcdfácil.com.br e descubra como calcular o ITCD. Agora ficou muito mais fácil. Agora, pessoal, sem muitas delongas, eu quero apresentar o episódio de hoje, que tem como tema pais atípicos e uma fé extraordinária, com os nossos convidados bispos Adailton e Kátia Feitosa. São líderes da Igreja Ágape na cidade de Nova Olinda. Sejam muito bem-vindos, meus amados. É uma honra poder recebê-los aqui no nosso Foxcast, nesse ambiente de histórias, de inspirações, onde daqui a gente já chorou, a gente já orou, assim, são tantas as emoções e a gente respeita a história de cada um. Então, mais um episódio nosso, o seu espaço aqui de fé, propósito, histórias reais que inspiram. Então, hoje, o nosso episódio de número 35 promete tocar muito o seu coração. Hoje nós temos aqui conosco um casal que é muito mais do que líderes. São os nossos amigos, pessoas dos quais eu tenho muita consideração, amizade e respeito muito. São referências, são testemunhas vivos do Evangelho que ainda tem essência. Então, se você acha que o Evangelho tem essência, aqui está um casal que representa esse Evangelho. Eles são pastores, pais, líderes e, acima de tudo, servidores de um propósito maior. Eles moram em Nova Olinda, onde conduzem com tanta maestria, com amor, fidelidade, a Igreja
Ágape em Nova Olinda. Mas o que mais nos inspira é a maneira como eles vivem literalmente o evangelho. É um testemunho ali em Nova Olinda, é um casal que já evangelizou várias vezes a cidade, toda a cidade de Nova Olinda. Então é algo poderoso o testemunho de vida desse casal, né, amor? Eles também são pais dos gêmeos Luiz Felipe e Luiz Fernando, ambos autistas. Eles representam milhares de famílias atípicas que descobriram na fé a força para continuar e o amor que transforma, o que o mundo chama de limitação em milagre diário. Então, ele é escritor, poeta, servidor público, não é? E bispo em Nova Olinda. E ela é uma grande líder, cantora, né? Mãe e empreendedora, estudante de fisioterapia, ao lado do próprio filho também, não é? E juntos eles nos ensinam como ser crente de verdade, como nós falamos aqui, a viver o evangelho dentro do próprio lar. É o que mais causa impacto na vida desse casal. É a maneira como eles realmente vivem o evangelho. Então, com muito carinho, com muito amor, recebemos vocês aqui, Bispo Adailto, Bispa Kátia, por tudo que vocês têm sido em nossas vidas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Foxcast. Muito obrigado, apóstolo. A honra é nossa, né, de podermos participar desse 35º, né, episódio. Para a gente é uma grande satisfação. Ficamos muito honrados com o convite que nos foi formulado. É isso aí, Bispo. E você, Kátia? Também quero agradecer por essa oportunidade, né, de estar compartilhando o que a gente tem vivido na fé, né, essas grandes barreiras que a gente conseguiu romper, e espero contribuir com você que está assistindo aí sobre o que nós passamos e o que nós estamos vivendo hoje. É milagre. É milagre. Milagres temos vivido. Pessoal, a partir de então vamos extinguir nossas nomenclaturas. Então vou chamar Adailto e Kátia, pode me chamar Milce e Meire. Para nós é uma honra poder tê-los aqui. Muito obrigado por terem vindo de Nova Olinda para gravar esse nosso podcast aqui. Eu quero começar falando da jornada improvável, né? Bispo Adailto, por que Bispo? Adailto e Kátia, né? Então assim, quando vocês descobriram o diagnóstico dos meninos, isso foi quando, né? Como foi esse momento para vocês, como pais e até mesmo como cristão? O que sustentou vocês emocionalmente e também espiritualmente naquele início, quando vocês ficaram sabendo? Talvez seja interessante voltar um pouquinho antes da descoberta, até para a gente contextualizando, né? Hoje os nossos filhos, como já mencionado, né, os gêmeos Luiz Felipe e Luiz Fernando, estão com 19 anos de idade. Mas há 15, 17 anos, né, portanto, quando eles tinham 2 anos de idade, essa questão do autismo, quase ninguém conhecia nada, a gente nem ouvia falar sobre autismo, né? Depois disso é que acabou até sendo, acho que, abordado como tema em uma novela da Rede Globo, né? Tinha um personagem nessa situação, né? Não se falava, nós simplesmente nunca tínhamos ouvido falar de autismo, né? Estamos falando de 17 anos atrás, não é? Quando eles tinham 2 anos de idade. E é interessante observar que eles com 2 anos, né, não conseguiam pronunciar nenhuma palavra, não formulavam nenhuma frase. Com 2 anos de idade. Com 2 anos de idade. E aquilo foi nos preocupando, porque não desenvolviam. Gêmeos, ambos não falavam, né? E aquilo foi nos preocupando. Lembro até que nós os levamos, né, em uma pediatra lá. Nós morávamos lá em Itu, no interior de São Paulo. E levamos a pediatra e ela achou que eles tivessem problema de surdez, porque ela foi assim, atrás de um deles, bateu palma bem forte, assim, ao pé do ouvido, ele não teve nenhuma reação. E ela então disse pra gente que o problema era surdez. E nós ficamos com aquilo, né? E em casa eu percebia também algumas atitudes. Hoje a gente sabe o porquê, mas antes, né, como não sabíamos nada de autismo, um deles, o Luiz Fernando, principalmente, ele, com 2 aninhos, ele puxava uma cadeira, ia para a área de serviço da casa, próximo da máquina de lavar, quando ela estava ligada, ele subia e ficava olhando a máquina girando ali. Ele gostava disso. Tudo que girava. Tudo que girava. Atenção. Tudo que girava.
o velocípede, qualquer criança pode dizer, monta e sai andando, né? Ele não, ele virava o velocípede com a roda, deixava a roda para cima e ficava girando a roda. Com a roda. Então, assim, hoje a gente sabe que são, né, situações próprias, né, E vocês nem desconfiavam disso? Nada. A gente ficou sem entender, mas achava que era uma coisa... Diferente. É diferente, isso, o termo é esse. A gente achava que era só diferente. E o tempo foi passando e a preocupação aumentando, porque eles não falavam. Eu não conseguia formular a palavra, né? Eles falavam palavras soltas. Por exemplo, copo, papai, mamãe, né? Ele não falava assim, ó, eu quero água, eu quero isso. Não, água, iogurte, guti. Eles não formulavam palavras. Sim. E uma outra situação também com relação à fala, que quando a gente formulava uma frase para ele fazer uma pergunta, eles devolviam com a mesma pergunta para a gente. O que hoje a gente conhece como ecolalia, né? Muita ecolalia. Ecolalia. Eles tinham muita ecolalia, muito. Por exemplo, perguntasse qual o seu nome, ele respondia qual o seu nome. Tudo que a gente dizia, ele respondia com a pergunta que a gente fazia, né? Entendi. A chamada ecolalia. Aí, para chegar na pergunta do senhor, então ele já estava com 7 anos, mais ou menos. 6 anos. 6 aninhos. Foi em 2012. 2012. Ainda sem falar, né, sem conseguir formar a frase. E a gente, então, decidiu procurar saber o que estava acontecendo. E tinha um casal que congregava na Igreja Ágape, né, onde nós já estávamos congregando, né, depois que chegamos de São Paulo, que é o James, que é psicólogo, né, e a esposa dele, hoje falecida, né, a primeira esposa dele é a Cristiane, que é pedagoga, ela é pedagoga, né. Sim. E eu entendi que era importante conversar com alguém desse universo, né, da psicologia, alguma coisa assim, para nos dar alguma orientação e tal. Okay. E nós convidamos esse casal, né, para ir a Nova Olinda, para ficar um pouco com as crianças lá e ver se conseguia identificar alguma coisa naquele comportamento atípico, né, para a idade delas, das crianças, né. E eles foram, né, atender o nosso convite, muito gentilmente foram. E já tinham 6 anos de idade. Já tinham 6 anos. De idade. E aí, uma observação assim rápida, ele falou, olha, pastor, eu não sou especialista e tal, mas tudo indica que eles têm autismo. Então estude sobre isso. Primeira vez que você ouviu falar disso? Foi a primeira vez. Eles podem estar no espectro autista e tal. E não aí, foi fácil. Assim, eu tenho assim, sou mais resiliente. Assim, abriu o chão. Pra Kátia foi Pra mim foi terrível. Ela acabou assim ali, foi terrível. Apesar de que eu sentia, né, que eles tinham algum problema e que precisavam ser identificados o mais rápido possível. É perder tempo, 6 anos. Hoje não, você consegue o diagnóstico mais cedo, mais rápido, né? E quanto mais cedo você conseguir dar para o seu filho um tratamento, né, um acompanhamento adequado, mais rápido ele se desenvolve e sai, né? Melhor fica, né? E a gente conseguiu já com 6 anos já. Mas para mim foi assim, um luto de 3 dias. Mas aproveitando essa... 3 dias, eu chorei 3 dias. 3 dias chorando só com assim. essa suposição. Sim, porque eu não conhecia nada, né, de autismo ainda. Mas eu imaginava o que era mais ou menos, porque algumas vezes eu via coisa na televisão, alguma palestra, alguma coisa que eu via, e alguma coisa eu identificava que parecia com ele. Digo, parece muito com os meus meninos. Eu ficava, mas só que eu não tinha. E quem, assim, nos despertou foi uma fono, que eu conheci, e ela falou assim, não, leva eles para fazer diagnóstico, eu vou ajudar eles nessa ecolalia deles. Olha que bem. Ela foi assim, a ponte, assim, pra gente. Aí a gente foi correr atrás do diagnóstico, correr atrás, mas sempre a gente ia, o médico dizia, tenha calma, eles são super saudáveis. Mas a gente que é mãe, a gente sabe, né? Eles tinham muito, assim, essa ecolalia que me perturbava muito, eles não conseguiam formar frase. Então isso me deixava muito triste. Aí no 3º dia, que eu chorava muito, eu me levantei. Eu disse, eu não posso ficar assim, porque não vai me levar a nada, né? Não posso ficar assim. E o psicólogo falou pra gente, olha, vocês têm que ir embora daqui, porque Nova Olinda não tem nada para oferecer para essas crianças. Em 2012, vocês têm que ir para São Paulo, Curitiba, Goiânia. Aí aquilo me deixou assim em choque, né? Mas quando eu me levantei no 3º dia de choro, muito choro, disse, tenho que vencer esse luto, porque o Senhor me deu 2 autistas. Se Ele me deu é porque Ele sabe que eu sou capaz de cuidar e de enfrentar, né? Uau. E se Ele me deu, porque eu tenho essa força dentro de mim, eu tenho que procurar essa força, onde é que ela tá?
eu tenho que me levantar. Aí eu me levantei, sabe, de Jesus. Eu morava em São Paulo. Eles nasceram em São Paulo, nasceram em Itu, São Paulo. Então eu vim para cá confiando, crendo que foi o Senhor que mandou. Claro que foi o Senhor que mandou eu para cá, para o Tocantins. Sim. E agora, como que eu poderia voltar para São Paulo? Se eu estava aqui cumprindo o propósito de Deus, o Tocantins. Então eu falei, Deus, se tu me trouxe para o Tocantins, é aqui que eu vou ficar. E tu vai cuidar da gente, cuidar dos meus filhos, porque eu posso estar em Goiânia, posso estar em São Paulo, em Curitiba, mas se tu não for conosco, se tu não for com os meus filhos, de nada vai adiantar. Deus é o né? mesmo, né? Deus é o mesmo que Onde opera. quer que você esteja. Isso. E aí Questão é continuei só recursos, né? na presença, nesse momento que eu me levantei, em oração e força, buscando essa força que o Senhor, que eu sei que Deus vi que estava em mim, e as coisas começaram a acontecer, as coisas. Né? Rapidamente começou a acontecer, começou a mover, né, para que tudo chegasse ao ponto que nós chegamos hoje. Graças a Deus, de vitória, de desenvolvimento, eles desenvolveram muito, né? Graças a Deus. E agradeço muito a doutora Luciana. Ela é psiquiatra. Nossa, ela foi assim, uma bênção na nossa vida. Daqui né? de Araguaína? Daqui de Araguaína, a doutora Luciana. Uma bênção, aquela mulher. Nos ajudou bastante, não foi, amado? Eu queria só, aproveitando que você estava mencionando a questão, né, do luto, né? E aí reside talvez um dos principais problemas para os pais, né, de crianças que estão no espectro autista, né? Porque o grande problema é admitir. Muitos não querem admitir, né? E tem um ditado que diz que a cura começa quando você reconhece que está doente, né? Então, você que tem uma situação dessa, né, na sua família, tudo acontece com a permissão de Deus, né? E Deus nos capacita, como a gente ouviu com o testemunho da minha esposa. Eu sou mais resiliente, assim, eu consigo administrar melhor, graças a Deus. Eu, no momento algum, me abalei. Claro que você se entristece, tem expectativa em relação, né, aos seus filhos e tudo mais, mas eu entendo assim, Deus está no controle de todas as coisas. Mas cada um reage de um jeito, né? E ela sentiu o baque maior, até na questão, pelo fato de ser mãe, talvez isso, pela sensibilidade maior, né, em relação ao cuidado como mãe. Mas essa é a dificuldade para a maioria dos pais, né? De não quererem aceitar, admitir que tem aquela situação. E quando você admite, você reconhece, você encara de frente o que aconteceu com ela depois de 3 dias de choro, aí você vai à luta e aí as coisas vão acontecendo, porque você está enfrentando, né? Enquanto você se omite e não quer admitir, quer fugir da situação de alguma forma, eu acho que isso dificulta mais a administração do problema, né? Com certeza. Pastor Adailton, pastora Kátia, eu vou continuar falando porque eu não consigo me desvencilhar, mas a gente sabe que a gente sabe que a rotina de uma família atípica não é fácil, né? Exige paciência, exige amor, dedicação, né? Acima de tudo, fé, né? E eu vejo tudo isso em vocês, e vocês é porção dobrada, são 2 garotos gêmeos, né? E a gente queria que vocês falassem um pouquinho como é o dia a dia dos meninos e como a fé, tanto de vocês quanto deles, porque eles são meninos de fé, né? Como a fé influencia, né, no comportamento, na criação, na reação de vocês, nas situações difíceis que vocês já enfrentaram de lá até aqui. Eu acho que, antes até de responder aquilo que o senhor está perguntando, também vale a pena registrar aqui a contribuição de algumas pessoas, uma delas também o Dr. Gilson, que congregou na Igreja Ágape, quando eles estavam com 10 aninhos, os meninos estavam quando foi para estar aqui na Escola Mundo Autista. Foi com 12, 6, foi em 2012. 2012, né? Eles tinham 6 anos. Eles estavam, logo depois que a gente, né, identificou, né, que veio o diagnóstico, foi inaugurada aqui na APAI de Araguaína uma sala Mundo Autista, não é? E aí não tinha vaga, só tinha uma vaga na verdade, né? E aí a gente não tinha como deixar um deles fora, porque, né, eram os 2 que precisavam. Foi muito difícil separá-lo também. Mas Deus, né, mais uma vez, né, o cuidado de Deus sendo, né, evidenciado na nossa vida, o Dr. Gilson, né, conseguiu que nós colocássemos os 2, né, para iniciar ali no mundo autista, e eles se desenvolveram muito a partir de então. Foi uma bênção. Mas falando sobre fé, né, que a senhora
mencionou aí. Realmente são dois garotos de fé, Deus tem dado essa graça. A Kátia também procurou envolvê-los no Ministério de Louvor, né? E a gente investiu nisso. Eles aprenderam música, um deles é baterista na igreja, o outro é tecladista. E assim, como eles são muito metódicos, né? Eles seguem ali aquilo. Uma prática que a gente tem já há muito tempo na nossa casa é o culto doméstico, é muito importante, né? Então toda segunda-feira a gente se reúne à mesa ali e faz o culto. Não deixa de ser uma terapia, né? Não deixa de ser uma terapia. E é tão importante que eles, quando a gente por alguma razão está ocupado e parece que não vai acontecer o culto por alguma razão, eles nos cobram: papai, o culto doméstico, né? Aí a gente tem que estar fazendo o culto ali e tudo, eles fazem questão de participar. Então assim, eles, claro que na medida da fé deles, né, como eles conseguem vivenciar isso, mas o fato é que eles estão vivendo a vida da igreja, estão participando, tem um ministério, são levitas na casa do Senhor, não é? Muito comprometidos, levam a sério. Então tem sido uma bênção, né? É verdade. Não foi fácil também para incluir ele nesse ministério, né? Comecei desde cedo a incentivar eles, né? Quando nós mudamos ali ficamos ao lado da igreja, a gente eu abria a igreja, levava eles dois, a gente ia para o altar e ali eu mostrava o teclado e a bateria. Qual que você quer? E eles não davam muito a bola, né? Aí eu levei eles para ter aula e a professora falou assim: olha, eu sinto muito, mas eles não tiveram nenhum interesse. Aí eu não desisti, digo: não, Jesus, está errado. Eu fiquei nos pés do Senhor, orando: meus filhos vão ser levita, vão ser levita. Aí eu orava com eles e mostrava. Aí logo eu arrumei a gente conseguiu um professor de música que ia em casa para ensinar eles lá em casa. Eu falei assim: você não se preocupa não, pode demorar 6 meses, 1 ano, eu não tenho pressa, fique tranquila. Você me acredita que com 2 meses ele chegou para mim: pode colocar o Fernando para tocar teclado, porque ele já aprendeu rápido. Eu fiquei boba, não acredito. Ele já pode colocar, ele já sabe o campo harmônico. Harmônico, em 2 meses. E sabe quantas aulas por semana? Uma. Uma aula por semana, 1 hora. E eu fiquei encabulada. Ele falou: vem cá que eu vou provar para você. Aí eu sentei. Que incrível, né? E isso é uma característica do autista? Interesse pela música, né? Não é raiz, ele pega muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim, ele pega um louvor rapidão. Ele começa a ouvir um louvor aqui, rapidinho ele pega e toca pra você. Então, e o baterista da mesma forma. E eles, assim, vocês descobriram com 6 anos aqui, né? Eles tinham 6 anos. Sofreram bullying, entendeu? No colégio, na igreja, passaram vergonha em vocês tiveram dificuldades com relação a isso? Vocês se resguardaram muito em casa por conta dele? Enfim, eles eram agressivos ou não? Não. Eles tinham, assim, eles eram imperativos, né? Tinham imperatividade. Sim. Isso trouxe alguma preocupação para a gente, porque no ambiente, por exemplo, eles têm dificuldade com barulho, né? Som muito alto. E na igreja eles não paravam, né? A gente leva a igreja, ficavam correndo para lá e para cá, e às vezes alguns censuravam porque esses não param quietos, né? E a gente ficava constrangido, porque era uma questão de uma tipicidade, né? Sim. Então, mas quem estava de fora não percebia, achava que a gente não disciplinava suficientemente né, as crianças. A gente viu isso na nossa família mesmo, parentes da gente, que achava que a gente não estava disciplinando corretamente. Mas mimando demais. Mimando demais, mas eles tinham essa dificuldade. Falando disso, eu tenho alguns episódios interessantes, né? Com relação, porque eles têm uma coisa na mente ali que precisa seguir aquele, sabe, o script que está na mente, né? Não pode ficar nada em aberto. Verdade. Nós morávamos lá em Nova Olinda, nós morávamos nessa época a umas 4 quadras da igreja, era um salão que ficava ali na praça, chamado Praça da Feira. E então, quando terminava o culto, né, ele esperava eu dar a bênção apostólica, né, ele entendia que o culto estava finalizando e a gente voltava para casa, geralmente a pé. Eu estava sem carro nessa época, né, e voltava, questão de uns 500 metros mais ou menos. Essa é a rotina dele. Essa rotina. Teve um dia, né, no culto de domingo, que ele cochilou, né, no término do culto, não me viu terminar o culto. E aí teve um irmão
que ele nos deu uma carona, né? E nesse dia a gente foi de carro, botamos ele dormindo no trabalhou colo, tudo. levamos para casa. Chegando em casa, quando ele acordou que estava em casa, ele ficou muito inquieto e chorando. Eu tive que pegar na mãozinha dele, aí eu já tinha que voltar a pé, abri a igreja, Sério, Adair? Terminar o voltei, culto para ele. abri a Meu igreja, Deus, sério, Adair? sério, voltei lá pro templo. Você entendeu isso? Que era isso? Entendi. Aí abri o Muito templo, metódico ali, né? Sentei com Não ele, pode sair terminei fora o da culto. linha. terminei o culto e voltei a pé com ele. Meu Deus do céu. Sim. Peguei na mãozinha dele e voltei a pé para casa. E ele Uau. ficou feliz. Falei, amém, importante ele tá bem, né? Aí fez isso, voltou a pé. Eu voltei a pé com ele, ficou tudo certo. Ele Então, fez assim, isso com o professor dele também. Na mente dele fica aquela é, lacuna pra em muita aberto, coisa né? não resolvida, Muito, né? acha que isso é uma Entendi. pirraça, É. acha que isso é um desejo da criança. E não é. Não Mas é não uma é. coisa que Não não é. está Sabedoria, né? É uma característica deles mesmos. Né? Ele não aceita o que é errado, o que é certo, o que é errado é errado. Então, Sim. é uma das nossas preocupações, né? Por isso que eu, no caso que eu estou Meu Deus. acompanhando meu filho na faculdade, porque eles não aceitam o que é errado. O que é errado é eles Então, peraí, a senhora falam está acompanhando. ele na deles. faculdade, um deles, o Luiz Fernando. Ele passou, É, a senhora também passou. Sim, nós- Só está fazendo por conta dele. por conta dele, porque Para fazer companhia. para fazer companhia, porque eu não confio nesse mundo que nós estamos hoje. E eles Olha. são muito sinceros. O que tem para dizer, ele fala. Se você é bonito, se você é feio, ele fala. Além da sinceridade, É. né, tem a questão também da inocência, da pureza. Isso, né? são muito Sim, É característica inocentes. mesmo, eles são muito. Assim, São, eles não vê maldade. Não vê maldade, é isso. Não tem Não vê maldade. maldade em nada. E essa questão da faculdade foi assim, né? Só para detalhar um pouco mais. Eles fizeram, né, o ensino médio, terminaram, mas assim, com dificuldade, porque nós não temos ainda, né, nas escolas, de modo geral, não temos aquela chamada escola inclusiva, né? Totalmente, Então, totalmente. né? E eles foram acompanhados lá por um profissional lá de Nova Olinda, né? Esqueci o nome agora do profissional lá que acompanhou, e um assistente, né, do professor ali, mas era alguém que não tinha uma formação, né, nessa área, mas assim, o pouco conhecimento que ela tinha, ela pôde então desenvolver com eles e tal. Aí terminaram o ensino médio e chegou a hora então de ingressar na faculdade. Aí como a gente viu que, no caso do Luiz Fernando, né, ele tem mais afinidade na área de biológica, assim, e aí o que pareceu mais próprio para ele era o curso de fisioterapia, né? Sim. E aí ele conseguiu fazer, né, a inscrição dele, tudo certinho, fez a prova e tal, e quando foi para começar, no dia de começar a aula, bateu uma preocupação muito grande na gente, porque ele teria que vir no ônibus de Nova Olinda com os estudantes de lá, os universitários que estão em Nova Olinda, né, chegar aqui na faculdade, que na Unopar, que ele estuda, né? E aí, quer dizer, ele tinha muita dificuldade de relacionamento ali, de voltar, né, pegar o ônibus de volta, que são coisas simples para a gente, mas para ele, chegar lá tem um monte de ônibus tudo parecido, uma série de situações que poderiam trazer problema, né? E fora essa questão, né, que a gente falou aí, de ele, a sinceridade dele, né, de algumas coisas que ele fala, que muitos podem entender também. É verdade. Enfim, e aí, no primeiro dia de aula, né, que era para ele embarcar, ia sair às 18 horas de lá, que é a hora que saiu o ônibus, né? Era 5 horas da tarde, e a gente muito apreensivo. Aí eu falei, não, cara, então você vem com ele. Eu vou pedir para lá com a secretária de Educação para autorizar você vir no ônibus com o Fernando, pelo menos no primeiro dia, para que você possa acompanhar a rotina na universidade, ali na faculdade, e aí para ele ser orientado, e nos próximos dias ele vem sozinho. Aí ficamos combinados assim, mas no dia que ela veio, nesse primeiro dia de aula, eu falei, não, Cátia, vamos fazer o seguinte, o melhor dos mundos é você fazer a faculdade com ele, porque você também tem interesse, né? Estude com ele, porque aí você vai ajudá-lo e é bom para você também, né? E aí ela Sim. concordou. Então, e aí a partir de então ela está fazendo a faculdade com ele. Ai, tá sendo Que maravilhoso. extraordinário, Uma não é? experiência linda, Então, viu? deu certo. Maravilhoso, graças a Deus. Tá muito bem. Gente, por falar em inclusão, né? Vocês liderando uma igreja ali em Nova Olinda, como vocês enxergam esse papel, por exemplo, da igreja na inclusão, né? O acolhimento das pessoas com autismo e suas famílias, né? Que conselhos vocês dariam hoje para aos líderes das igrejas hoje, né? Inclusive para mim, que sou líder também de uma igreja, e que às vezes não sabe lidar com isso dentro do ministério. Eu tenho a maior vontade de ter um espaço na igreja hoje para mim ter uma sala, entendeu? Preparada para receber crianças autistas, esperando em Deus que não preciso, né? Não preciso. Mas a gente tem visto um grande número de crianças autistas hoje, principalmente aqui em Araguaína, no Brasil como um todo, né? E as igrejas estão se preparando, né? Ainda não estão prontas, ainda não estão preparadas.
E vocês, como líderes, o que vocês aconselhariam para esses líderes de hoje, para lidar com esse tipo de situação? Acho que primeiro é importante, né, que os líderes, nós líderes, né, busquemos conhecer mais, né, dessas situações. Estamos falando aqui de autismo, né? Então é importante que procuremos ter mais conhecimento, né, em relação a esse problema, as necessidades das pessoas que são portadoras, né, dessa necessidade especial aí, que estão no espectro autista, né? O que elas demandam, qual é a necessidade delas, qual a dificuldade delas em determinados ambientes. Estamos falando agora de templo, de igreja, de reuniões, né? Porque de um modo geral, especialmente os nossos, a gente tem que essa dificuldade de estar em locais onde, por exemplo, o som é muito alto, né, sem dificuldade com isso. Né? Então, é um dos detalhes que nós da liderança temos que ter, né, olhar para isso com um pouco mais de cuidado, porque o que para mim é normal, né, é tolerável, é aceitável, para essas pessoas que estão no espectro autista, né, é muito difícil, chega a ser insuportável. Já teve casos dos nossos filhos, por exemplo, eu estou lá na igreja, né, a gente aí você convida um determinado pregador, e tem alguns que gostam de falar um pouco mais alto, né? Tem gente até que excede um pouco na... Eu nunca falei. Não. Eu estou falando de pessoas que extrapolam, né? E aí ele sai do templo, vai embora. Pede a chave de casa e vai embora, porque ele não consegue ficar ali para ouvir aquele barulho todo, né? Um deles tem mais dificuldade, o outro já está assim mais tranquilo, né? Mas o Luiz Felipe, por exemplo, tem muita resistência a isso, ao barulho, né? E ele também tem dificuldade, né, de socialização, ele não gosta de estar também em todo ambiente. Então, assim, eu acho que a principal orientação, apóstolo, né, é nesse sentido, de você conhecer mais as necessidades, né, dessas pessoas. Assim, a gente vê que em outros casos de pessoas também portadoras, né, de necessidades especiais ou deficientes, a legislação tem favorecido isso, né, no aspecto físico, né, as igrejas têm a acessibilidade. Então o cadeirante já tem, né, mas algumas outras situações como essa, por exemplo, ainda não, né? As pessoas estão ali, às vezes num ambiente que traz muito problema para elas, né, muita dificuldade, e a gente às vezes continua porque não conhece, não sabe, né? Que não é algo assim visível, né, digamos assim. É uma deficiência que não salta aos nossos olhos. Então às vezes a gente acaba deixando de olhar para isso, né? Então, eles também têm intolerância ao horário também. Ah, é? Culto que demora muito, eles, tá demorando demais, vou embora. Eles não gostam de culto demorado, né? Uma vez ele chegou a colocar, ei, pastor de Goiânia, né? Ele, nossa, pastor, como tu fala demais. Falou. Uau. Aí a minha cunhada, olha lá, ela tá conversando com o pastor. Eu corri lá e o pastor disse, nossa, ele me falou que eu falo demais. Eu acho que nós que somos autistas. Eles são normais. Não, a gente pensa, daquele me procura, meu Deus. Tudo certinho, né? Tudo certinho, deles, tudo certinho. Ele tudo sabe a hora metódico, certa. né? Então, se demorar, ele já fala, tá demorando, o que aconteceu, o que tá acontecendo. Oh, meu Deus, gracinha, gente. Eles são lindos. Eles são autênticos, né? Falam o que pensam, né? Não tem, assim, sabe? E são, assim, levam tudo ao pé da letra, né? Se você... Hoje estão, talvez, eles têm, a questão do autismo também é uma outra característica, eles não têm, além de não ter essa questão da malícia, ou... no sentido figurado, essas coisas não entendem nada, eles levam tudo ao pé da letra. A coisa do sentido figurado não funciona para eles. Verdade. Se você assim, vai chover canivete hoje, eles vão para debaixo da mesa. Então parado porque sabe que vai vir canivete. É tanto, Deus, é tanto que quando na igreja a palavra é sobre amar ao próximo, amar os teus inimigos, tem um que fica, palavra difícil. Olha! A palavra difícil. Assim, eita, mas como Deus é difícil, hein, mãe? Olha, Deus, ele é muito difícil, gente. porque amar o meu inimigo, amar quem não gosta de mim, amar quem me chateia, não é fácil. Eu não consigo, não. Será que eu vou pro céu? Eu não consigo então, amar. será que isso é verdade mesmo? Ele fica assim, inquieto. Quando a palavra é essa, ele fica inquieto. Porque ele diz que não consegue. Pastora Kátia, eu fiquei tão impactada que eu quero voltar, nós queremos voltar nesse assunto um pouquinho. Diga, amor. Porque eu achei extraordinário o fato de você, além de mãe e pastora, decidir, você e o pastor Adailson, né, decidirem que você ia fazer faculdade com ele, né? Isso é a força do amor, né? É o amor mesmo de Deus que... A palavra de Deus diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera.
né? Então eu vejo gesto que é nobre, uma né? força do amor de Deus mesmo, impulsionando vocês a isso, a conduzi-los, a acompanhá-los, assim. Então, eu achei extraordinário. Eu acho que é exemplo para muitas mães que têm filhos atípicos. Vai ficar um testemunho poderoso. E eu queria que você falasse um pouquinho, até para outras mães mesmo que estão te ouvindo, como está sendo esse percurso ao lado dele na faculdade, como o que Deus tem te ensinado, e principalmente sobre paciência, sobre Resiliência, empatia. resiliência, entender o propósito também, não é? Isso. Eu achei extraordinário essa atitude, porque a gente já está com anos na frente, né? Então, voltar atrás, né? É verdade. Retroceder para Não é acompanhar o fácil. filho é maravilhoso. Não é fácil, não. Isso realmente é o amor em ação, né? É. Porque eu entendo assim que eu não poderia deixar ele sozinho lá na faculdade, porque assim, tem muitas palavras, coisas lá, por exemplo, que o professor usa que ele não sabe. Sim, que você vai estar ali e vai poder Eu tô ajudá-lo. ajudando ele, né? Olha, o que é micção? Fiz saber o que é micção, porque ele fala micção. Sim. Tem palavras que é comum no nosso dia a dia, mas a linguagem lá é outra. Sim. E ele não estava entendendo. Então eu precisava estar ali com ele para estar passando. Olha, sabe o que é isso? Tremendo. É isso e isso. Tá bom? Aí então É um isso. desafio. Então o professor Você ensina. consegue transmitir na Aí linguagem eu dele, transmito né? na linguagem dele, na simplicidade dele, para que ele venha a entender. Entendeu? Maravilhoso, Aí gente. ele fala, nossa mãe, eu estou aprendendo. Ai, que nossa, eu estou maravilhoso, aprendendo, né? Por exemplo, muita parte do nosso corpo que ele não sabia o nome direitinho, você tá entendendo? Sim. E quando tá na sala, lá na aula, eles não vão usar aquela palavra que a gente usa, que a gente conhece, é outra palavra, né? Sim. E aí eu traduzo para ele, tá sempre traduzindo para ele, olha meu amor, tá falando disso e disso e disso. Ah, é, mamãe, é. Aí isso que tá fazendo com a mente dele tá se abrindo, ele tá começando a aprender, né? A Maravilhoso, entender como o professor explica. Dailton, qual seria a solução para isso hoje aqui no Brasil? Seria uma faculdade especializada para o espectro autismo? Ou não? Ou continuar do jeito que está? Se você cria uma faculdade específica, você está discriminando? Eu queria que você falasse um pouco da sua opinião como um pai atípico. Eu entendo que seria importante, né, essa questão de ter uma faculdade, não só uma faculdade, né, tudo que pudesse favorecer a inclusão dessas pessoas, o que é que está Sim. faltando? Né? Você não tem hoje, na verdade. Eu desconheço, né? Uhum. Talvez no sul do país, eu soube até que parece que, não sei se no Rio Grande do Sul mesmo, tem na região sul, tem um lugar que ainda, não sei se é Curitiba, não me lembro agora, que você tem uma condição melhor, né, para atender essas pessoas, mas ainda não é o desejável, né? Então, assim, sem dúvida alguma, apóstolo, eu acho que seria o melhor caminho você ter hoje, né, escolas, faculdades, né, que pudessem estar incluindo essas pessoas, porque elas não têm hoje esse... Nós temos que fazer uma campanha, então, para que os políticos possam criar uma lei para isso, então, para criar uma faculdade atípica. Isso. Entendeu? Professores preparados para falar essa linguagem. A linguagem. E se a senhora não está acompanhando o seu filho lá, era inútil. como é que faria? Ele não Seria conseguiria, inútil, ele né? não conseguiria. Sim, ele não ia conseguir. conseguiria, né? Iria se frustrar. Ia Exatamente. multiplicar o problema. Isso. Essa é uma preocupação que eu tenho. E como você colocou já no início da nossa conversa, né, como é um problema, uma situação hoje tão É uma comum, situação. né, é tão comum hoje, né, muitos casos, né, cada dia que a gente conhece mais casos, né, que vão surgindo, então isso demanda do poder público essa atenção, né, de poder viabilizar a inclusão dessas pessoas, né, na formação delas, porque não tem. Né, eu lembro que a gente colocou eles na creche, eles ficaram ali e aí vieram os primeiros anos, né, do ensino fundamental, mas era assim, é uma dificuldade grande para eles assimilarem, porque não tinha alguém, porque eles sim, são muito inteligentes.
Aprenderam a ler rapidão. Aprenderam a ler rápido, o inglês, né, eles têm um Perfeito, conhecimento, inglês. Facilidade pro inglês também, né? A fluência deles é um negócio que impressiona, né? A música. A música, mas tem que ter alguém que puxe isso. Sim. Né? E é o que está faltando, esse profissional que possa dar esse acompanhamento, né, de buscar, de tirar, porque se tiver, a coisa vai fluindo, né? Mas infelizmente não tem isso, apóstolo. Eu tenho um sonho que inclusive quero até compartilhar aqui publicamente pela primeira vez. Eu tenho um sonho de criar aqui uma casa refrigério Sim, tem esse mesmo esse crianças autistas, né? Como seria essa casa? Eu vejo que muitos pais hoje, eles deixam de viver momentos, entendeu? Por conta das crianças, de ficarem em casa, porque não pode deixar elas sozinhas. Às vezes você recebe um convite para ir para um casamento, ou para uma recepção, mas as crianças não podem ir. Então essa casa receberia essas crianças como se fosse um hotel lá, entendeu? Nós não vamos acolhê-las para pernoitá-las lá, mas é um momento ali, 1, 2, 3, 4 horas no máximo, para a gente ficar com essa criança. Até os pais, seria um refrigério mesmo, um refrigério, né? Eu tenho pensado muito nisso, quero inclusive lançar esse desafio para os empresárias de Araguaína. Quem quiser entrar nessa comigo, vamos abrir essa casa, gente. A gente precisa fazer alguma coisa, entendeu? Porque as famílias precisam disso também. Os pais Isso é verdade, ficam precisa. sobrecarregados. Vocês, Exatamente. o tanto de coisas, de programações que vocês deixaram de participar, por conta deles, né? Principalmente quando criança, né? Eu acho assim que necessita também um cuidado com os pais, né? Sim. Acompanhamento psicológico para os pais, porque não é fácil. Não é fácil, Poxa. né? Como cuidar do cuidador, né? Porque nós que cuidamos temos que estar bem para cuidar deles, porque não é fácil. Sim. Não é fácil, tem dia que E quem que cuida de vocês? Pois exatamente, tem que ter alguém que cuida, né? Tem que quem cuida do autista e quem cuida dos pais, né? Sim. Quem cuida de quem cuida, né? Do cuidador. Tem que ter alguém para cuidar do cuidador, né? Porque não é fácil. Você está me dando outra ideia. Porque você está Tem, aprendendo ali sozinho, como Isso. lidar, não é? Especialmente Isso, no nosso com a caso, que criança é atípica. em dose dupla, né? Nós temos dois autistas. então, em isso que casa, eu acho né? Então tremendo, a demanda né? é dupla também. É dupla. E assim, aqui Deus é maravilhoso. Porque um deles, o Luiz Deus Fernando, é maravilhoso. ele tem uma personalidade. Cada um tem a sua, claro, né? Sim. Ele é mais tranquilo. A gente tem menos dificuldade com o Fernando. Já o Luiz Felipe, ele é mais crítico. É muito crítico. Sei. Muito. Então, legal. o Luiz Felipe, ele tem muita dificuldade ele não admite que ele comete erros. Então, se ele falar alguma coisa, até uma palavra que ele não pronuncia corretamente, ele não quer admitir que errou. Então, para você trabalhar isso? Porque ele tem que estar preparado para saber que as pessoas erram, falham, né? E ele não aceita isso passivamente de forma alguma. Então, às vezes, uma situação, ela fica o dia inteiro na mente dele, rodando, até às vezes a gente está deitado, dormindo. Estou falando aqui, meia-noite, 1 hora da manhã, Sim, ele bate na ele porta, acorda. ele nos acorda para resolver uma questão que não está resolvida na mente dele, porque ele não consegue dormir. Meu Deus. Olha, Aí meu fica. Deus. Aí, dependendo de como você disser para ele a situação, pode complicar mais ainda, porque gera mais desconforto na mente dele. Aí eu tenho que toda aquela paciência, aí eu sento com ele, tá bom, Não, vamos tem lá. que ter muita habilidade Aí- e graça de Deus. Eu acho lindo como Deus tem dado habilidade para Aí você. ele vai falando, eu vou tentando buscar um jeito, até que a gente consegue, né? Acalmar. Olha- Aí falando, tá bom, pai, eu entendi, agora sim, tá bom, tô bem, vou dormir. A Kátia falou uma coisa Que interessante maravilhoso, aí, que, tipo assim, ela orou a Deus, né? Senhor, o Senhor me permitiu 2 autistas porque eu sou sabe da nossa capacidade. Eu fico imaginando, olha, a Mary se queimou. Talvez se fosse eu não suportaria. Talvez se fosse eu tivesse uma dupla dessa autista, eu não suportaria. Deus sabe o tamanho da chuva que Ele dá para nós. Então, É assim, verdade. vocês, Não é verdade? vocês se completam. Eu acho maravilhoso. Vocês são um exemplo. Como vocês. Você, Dailton, é dotado de uma paciência, uma resiliência muito grande. Eu já te Sabedoria, vi, né? A Kátia, quem convive com ela sabe o potencial e o conteúdo que essa mulher tem, entendeu? Então, assim, por algum tempo vocês até quiseram entrar na política por pensar que vocês iam fazer mais para a população, porque vocês têm esse amor
amor dentro de si. E eu vou falar o seguinte para vocês dois. Quando esses meninos estiverem já com as suas vidas formadas, casados e Meu tocando sonho. entendeu? Eles vão olhar para trás e vão falar isso. assim, Amém. valeu a pena. Falar como o João Fonseca falou para os seus pais agora. João Fonseca ganhou agora o ATP 500 de Basileia, na Suíça. Primeira vez que o brasileiro ganha. E os pais dele chegaram lá, meio apressados, e no discurso disse assim para os pais: eu tenho o prazer de ser filho de vocês. Tremendo, né? Então, quem Tremendo, não, é. quem lembra das origens tem o destino à frente. Então, os Luiz vão falar isso um dia para vocês. Amém. Amém. Porque vocês Bom. são muito especiais. São demais. Viu? Então, assim, agora, chegou a hora do desespero, né? Muitos pais se desesperam nesse diagnóstico, né? Sim, realmente. É o medo, né? A É. insegurança, a incerteza. Traz isso pra gente, né? E Aquela muitos filhos angústia. também se distanciam dos valores da fé. É. Se vocês não fossem sábios, o que teria sido a fé desses meninos? Não fossem cristãos. Se não fossem né? cristãos. Então, assim, que mensagem, Adailton e Kátia, vocês deixariam para as famílias atípicas que estão enfrentando dias difíceis, seja por causa das limitações, recursos, desafios emocionais ou espirituais? Que mensagem vocês dariam? Porque essa é a mensagem principal da vinda de vocês aqui. Estamos falando aqui de uma tempestade. Foi o que aconteceu. A partir do momento que a gente tomou conhecimento, né? Por mais que para uns a fé, talvez a reação seja diferente, mas está também no meio da tempestade. O que é que faz a diferença, né? Quando o barco da nossa existência, o barco da nossa vida, se encontra em meio a uma tempestade. A diferença é se Jesus está ou não no barco. Né? Jesus está no nosso barco. Amém. Jesus Glória a está no Deus. seu barco. Não Amém. importa a amplitude, né, a força dessa tempestade, Jesus, né, o capitão, está no barco e é Ele que acalma a tempestade. Então o Senhor acalmou o nosso coração, né, que estava naquele alvoroço, naquela situação toda, no desespero, né, que é natural para o ser humano, e a gente foi para os pés do Senhor. Né? Então passamos a entender, como a minha esposa mencionou aqui, que o Senhor permitiu, está no controle, e Ele nos capacita. Mas nós não tínhamos nenhuma condição de levar isso adiante, administrar essa situação, nenhuma, zero. Mas o Senhor nos capacitou, nos deu graça, né? Então a gente segue em frente, confiante, né? E é isso, é confiar, né? Como diz, né, o Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O mais é aquilo que a gente não pode, né? Então, aquilo que está para além da nossa capacidade, da nossa força, né? O Senhor faz, quando a gente, né, permite que Ele esteja fazendo. Então, é isso, não esmorecer na fé, não esmorecer na fé. Né? Saber que o Senhor está no controle, Ele está no barco, e a gente vai rompendo, né, atravessando essa tempestade. Que tremendo. E eu quero dizer que assim, tremendo. eu não nasci capacitada, né, para ser mãe de autista. Eu fui capacitada. Deus te chamou e te capacitou, né? Quando eu recebi o diagnóstico, os meus 2 filhos eram autistas. Aí eu fui capacitada por Deus no momento que eu me entreguei e aceitei o desafio, né, o que está faltando para você, mãe, é aceitar esse desafio. Quero dizer para você, aceite todo o coração. Saiba que Deus te escolheu para ser mãe de uma criança muito especial e você é capaz. Você é capaz. Busquem no Senhor, busquem em Deus a capacidade, porque Ele te capacita. Né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então, se nascer um autista, também tem aí uma mãe que vai ser capacitada por Deus para cuidar dessa criança tão especial. Amém. Que Deus deu. Né? A força está nele. Não Amém. devemos confiar em psicólogo, em terapeuta. Não, confiar em Deus. Deus em primeiro lugar, Deus. Então, tudo que meus filhos conseguiram, que nós conseguimos, graças a Deus, é graças a Deus mesmo. Amém. Né? Hoje eles têm 19 anos, já vão para a escola sozinhos, eles iam, né? Agora estão indo para a faculdade, mas para a escola, para o psicólogo eles vão sozinhos, eles Olha, que andam Nova maravilhoso. Olinda inteira de bicicleta, conhecem todo mundo, Que entram nas maravilhoso. lojas, conversam.
E esse é um dos maiores medos dele, mudar de lá, porque ele conhece todo mundo ali, ele roda a cidade toda, né? E todo mundo gosta deles, são respeitados, né? Graças a Deus. Que não maravilhoso. sofrem bullying, graças a Deus, são respeitados por onde eles chegam. Tudo isso é Deus que faz isso. É É verdade. Deus, não é a gente, né? Não somos nós, não é respeito a nós. Não, mas é Deus que faz isso acontecer. Por isso que Deus Que deu vocês maravilhoso. gente. Deus faz isso acontecer, né? Então eu creio que sem Deus não seria possível Verdade. chegar onde nós chegamos. Não, Glória a né? Deus. Nós colocamos a nossa fé foi em Deus. Amém. E seguimos adiante, né? Fomos acompanhando o tratamento deles direitinho e graças a Deus está aí. 2 rapazes levitas na casa do Senhor, nos ajudam Isso eu no acho ministério. maravilhoso. E hoje estão lá. Nós viemos para cá, mas os 2 ficaram no altar, Olha que lindo. ajudando no louvor. E isso é uma grande honra, e toda a honra seja dada ao Senhor. Porque Amém. sem Ele nada disso teria acontecido. É A verdade. força veio dele, né? O despertar deles para a música também foi Deus, eu creio que foi Deus, através da oração. E eles amam música, amam. Isso é uma das maravilhoso. coisas que seguram eles ali na igreja Posso pedir e no uma ministério. Posso pedir uma coisa? Diga, pode Eu pedir. sei que você canta também, né? E tem alguma música especial que você cantava com eles ou para eles? Algo assim que acalmava eles? Eles gostam muito daquele louvor, que inclusive até o Fernando, o Luciano gosta de tocar no teclado, aquele. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Agora não me lembro, tô me lembrando direitinho da letra, né? Você não vai desistir, não vai se entregar. Sei, é linda. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Que não lindo. desista, acredita. Ai, me esqueci agora. Mas essa é a Mas esse louvor é mensagem, lindo, é eles lindo amam esse mesmo. louvor. Uau, Que cara, lindo. meu Deus. Gente, o que ouvimos aqui foi muito mais do que uma entrevista. Foi uma lição de fé, amor e perseverança. Enquanto que o mundo corre atrás de títulos de reconhecimento, entendeu? Deus está levantando famílias, pessoas que são cartas vivas do Evangelho. É o que eu vejo em vocês, né? É o que eu vejo em vocês. E a história de vocês é extraordinária. Eu mesmo sou impactada com a maneira como vocês conduziram os meninos até aqui. Eu, especialmente, conheço-os pessoalmente e sou fascinada com o jeito deles, a maneira até deles falarem, se expressarem. Eu acho maravilhoso. E a história de vocês nos ensina que a verdadeira força não está em vencer todas as coisas, mas viver um dia após o outro em fé, verdade. né? E rompendo passo a passo, né? E permanecer firme, mesmo quando tudo parece impossível. E é por isso que nós, aqui, diante dos ouvintes, dos telespectadores do Foxcast, eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, que cada pai, que cada mãe, cada família que nos ouve nesse momento, descubram em Cristo a graça de viver o extraordinário dentro do comum. Que a fé que sustentou vocês também sustentam outras casas. É isso que eu queria declarar para cada um de vocês que nos assiste nesse momento. E Bispa Adailto e Bispa Kátia, eu especialmente, nós queremos agradecer porque vocês vieram hoje aqui para ensinar o que é família, não é? E ensinar também o que é o amor, a força do amor, né? Então, e que o amor é a forma mais pura de pregar o evangelho simples e puro, né? É verdade. Então, vocês expressam isso na criação dos filhos de vocês. E eu acho maravilhoso. E como a Kátia disse, é Deus. É Deus. Né? Como Deus deu, tem dado essa sabedoria para vocês e essa capacitação para conduzir esses meninos de uma forma extraordinária. Né? Eu me lembro que um dia nós recebemos vocês da Igreja Ágape. Que ano foi aquele?
2008. 2008. Uma família vindo de São Paulo, de Itu, né? E eu recebi vocês muito bem. Fizemos uma visita depois de vocês. Me lembro. Certo. E depois vocês, a Dailton me liga, pastor, eu estou aqui em Nova Olinda, minha cidade natal. E vamos abrir uma igreja árabe aqui. Eu falei, olha, se Deus está tocando no seu coração, vamos lá então. E eu lembro que chegamos lá, alugamos uma casa, né? Fomos com alguns irmãos, Ezerral, Vils, né? Jerônimo. E ali fizemos a primeira reunião na sua casa, né? Então eu nunca tive dúvida, nunca tive medo. Pelo contrário, só realização de vermos ali em Nova Olinda crescendo cada dia que passa. Homens íntegros, impolutos como vocês, um casal maravilhoso. Eu louvo a Deus pelo bom testemunho que vocês têm dado, pela fidelidade, a submissão que vocês têm tido em relação ao nosso ministério, à minha vida. Vocês nunca me deram trabalho. Muito pelo contrário, só alegrias. E para mim é uma honra caminhar com vocês. Quero parabenizá-los A honra é nossa. pela vida de vocês, pela família de vocês, por essa resiliência, essa paciência, essa perseverança, essa aula que vocês estão dando. E aí eu fui entender, hoje, agora, por que Deus levou vocês para Nova Olinda. Sim. É óbvio que o plano não dá para você colocar ele numa caixa de sapato, né? Um dos planos foi por conta Dos meninos. dos meninos. Eles tinham que crescer numa cidade como pequena, aquela. eles estão crescendo junto com a cidade. Exatamente, cara. E Exato. não quer sair de lá de Meu jeito Deus nenhum. do Ó, céu. eu posso até para Araguaína estudar, mas meu lugar é aqui. Ai, que lindo, Adailton, né? e vocês evangelizaram Nova Olinda quantas vezes? 25 vezes completamos, estamos para iniciar a 26ª vez, casa por casa, a cidade inteira. Não é uma grande Deus cidade, mas do sempre céu, tem casa né? lá. Tem. Uau, que coisa linda. Gente, 12 isso é mil habitantes, né? extraordinário. 12 mil habitantes. São 12 mil habitantes. Eu quero deixar com vocês os microfones para vocês Maravilhoso. deixarem as suas considerações finais. Eu fiz um pedido para ela e ela cantou, né? Não foi tudo, mas Uma palhinha. mais né? uma palhinha, né? Mas eu queria também te pedir uma palhinha. Antes das considerações finais, Você é um né? escritor. Eu queria que você falasse quantas obras E você poeta, tem. né, amor? E poeta. Então eu queria que você falasse dos seus livros aí. O hino de Nova Olinda, quem fez está aqui, a Dailton Quem Feitosa. compôs, né? Quem compôs o hino. E no final você finalizasse com a poesia do doutor e do cristão. Ei, Essa é Amém. maravilhosa. Dura coisa me pediste. Mas vamos lá, quero aqui primeiro fazendo as considerações finais. Nós aqui agradecemos, apóstolo, uma grande honra, verdade. né, participar desse episódio, né, do Foxcast. Muito obrigado pelo convite, ficamos honrados, esperamos que tenhamos contribuído em alguma medida, né, para o Com bem certeza, de pastor. pessoas, de famílias, né, que passam Com pela situação certeza. que a gente passou. E dizer que é muito bom, né? Foi muito bom ter estado aqui, né, com vocês. Sim, eu tenho algumas obras publicadas, né? Um livro na área de filosofia, de poesia, né? Religiosidade. Também escrevi um livro sobre a história de Nova Olinda, né? E tive a felicidade, né? Deus me deu essa graça de poder compor o hino do município, né? Então, Glória a hoje é Deus. lei lá no município, né? Esse hino foi aprovado lá na Câmara, né? Com unanimidade, né? Pelos vereadores. Então, é isso. Mas o próximo livro que eu vou pedir para você fazer agora. Isso aqui é um material para o livro. Sei lá, para falar sobre famílias atípicas, a experiência de vocês. Ah, e Vocês fala com autoridade vocês também, precisam né? construir isso. Deixar esse legado escrito. Vocês vão ajudar muitas pessoas. É um desafio. É um desafio. E uma sugestão muito boa. Obrigado. Fica aqui. Ok, acho que vamos ouvir a Cátia e depois eu Isso. faço aqui o doutor e o cristão. Eu quero agradecer por a oportunidade de compartilhar, né, o que eu passei. E para mim tem sido uma bênção ver o que está acontecendo, né? Tô vivendo o milagre do Senhor, vendo nos meus filhos esse milagre, né? E creio que você também que está assistindo aí vai viver esse milagre, ver só Amém. uma questão de fé Amém. e aceitar, né, que seu filho precisa de ajuda, né? O que é difícil é você segurar. Não, se há mais tempo eu ficasse sabendo que meu filho era autista, mais tempo eles teriam se desenvolvido, né? Mais rápido, né? E
eu quero dizer para você, não desista, luta e cada dia você recebe algo assim diferente no seu filho, você vai percebendo, e isso é uma vitória muito grande. Então são barreiras que a gente vence junto com os filhos da gente. Então cada barreira é aplaudida pela mãe, pelo pai, então isso é muito importante. Então eu quero deixar aí, gente, força, viu? Acredita, né? Que você tem essa força que Deus te deu e vai em frente. A vitória é grande. Amém. Amém. Então vamos ao cordel, né? Uma espécie de cordel. Eu vou procurar ver se eu consigo me lembrar de todo ele, porque é um pouquinho extenso. E eu não esperava, foi uma surpresa aqui, o apóstolo, né? Pedir para eu estar recitando. Vamos ver se eu consigo me lembrar de tudo, né? O nome do cordel é O Doutor e o Cristão. Sem conotações maniqueístas, passa uma história a contar. É fato hipotético acontecido, devo aos ouvintes anunciar. Despido sou de preconceitos. Pelas profissões tenho respeito, também isto me convém salientar. Em versos rimados conta agora uma história interessante, um diálogo envolvendo um evangélico e um viajante. Numa rodoviária do interior, deu-se o encontro do cristão e o doutor, como narro a partir desse instante. Na estação rodoviária, com a Bíblia em sua mão, anunciando a verdade eterna, encontrava-se um jovem cristão, que sem cobrar nenhum dinheiro, ao transeunte e ao passageiro, falava do grande plano da salvação. Também naquela estação encontrava-se um senhor, homem muito bem alinhado, aparentando ser um doutor, que com a valise em sua mão aguardava uma condução, trajando terno, apesar do calor. Ao ver o nobre senhor, dirigiu-se a ele o jovem cristão, não sabendo este que o homem era da mais eminente posição, e não obstante a intelectualidade, desprovido estava de toda humildade, enquanto lhe sobrava muita presunção. Ao ver se aproximasse o moço, franziu o homem o semblante, demonstrando pouco caso, fez logo pose de importante, mas vencendo tal indisposição, dirigiu-lhe a palavra o jovem cristão, como veremos de agora em diante. Prezado amigo, um instante de sua preciosa atenção, queira dispensar neste momento a este seu concidadão, que firmado na verdade, lhe mostrará com sinceridade o grande plano da salvação. Escuta aqui, meu camarada, me vem com enrolação, para mim isso é papo furado, é só conversa de capelão. Sou um homem estudado, se o senhor não é letrado, nem para conversar tem condição. Reconheço que sou pequeno em grau de conhecimento, das coisas deste mundo ignoro 80%. Mas um amigo não se ofenda se eu lhe provar sem contenda que está errado em seu julgamento. Para o senhor não perder tempo, revela a minha formação. Já cursei 3 faculdades, digo sem esnobação. Engenharia sou formado, em Direito, pós-graduado e doutor em Administração. Sendo o senhor um engenheiro, portanto conhecedor de construção, diga-me qual é a cidade que tem 2.200 quilômetros de extensão. Também esta é a sua altura, possui a mesma largura e não necessita iluminação. O amigo está delirando, isso não tem fundamento. Cidade com a sua altura e largura e o mesmo comprimento, e nem precisar de iluminação, me desculpe, mas é ficção, não tem o menor cabimento. Seu amigo não sabe, vou dizer qual é a cidade. Não é mera ficção, mas a pura realidade. Ela é a Nova Jerusalém. Seu Criador não foi ninguém, senão o Pai da eternidade. Ora, vejo que o amigo é astuto da Bíblia e conhece o preceito, mas duvido que entenda alguma coisa do direito. Pode saber tudo do céu, mas só tiro o meu chapéu se me dobrar nesse respeito. Sendo o senhor homem culto e altamente graduado, outra pergunta lhe faço agora. Diga-me quem foi o advogado, que usando 14 palavras somente, absolveu uma ré não inocente que já estava condenada. Me desculpe, meu cidadão, mas seu juiz está falido. Como pode o advogado, tendo 14 palavras proferido, livrar de culpa um acusado, ainda mais já condenado? Realmente não faz sentido. Em São João, capítulo 8, se encontra registrada essa defesa interessante que no chão ficou marcada. O advogado é Jesus de Nazaré. A ré era uma certa mulher que ia ser apedrejada. Estou achando interessante sua maneira de responder, demonstra muita segurança tentando me convencer. Me desculpe a ousadia, mas se falarmos de economia, não me poderá vencer. Não se trata de debate, já lhe digo de antemão, mas atendendo ao seu pedido, faço outra indagação. Qual é o único salário que não depende de trabalho e não tem aceitação? No tocante à economia, o amigo é primário. Ler um pouco da matéria lhe digo é necessário. Como pode alguém ganhar sem precisar trabalhar e ainda recusar o seu salário? Se o cavaleiro não sabe, vou agora revelar. Esse salário é a morte e se destina a quem pecar. Mas dessa folha de pagamento, Jesus Cristo deixa isento todo aquele que o aceitar. É de fato curioso esse seu entendimento. Diga-me qual o segredo desse seu conhecimento. Para me vencer nessa peleja, aprendeu tudo na igreja ou no departamento? Já lhe digo nesse instante, como assimilei esses ensinos, que me orientou não foram padres, tampouco foram rabinos. Também não consta dos ensaios, pois são coisas ocultas aos sábios, mas reveladas aos pequeninos. Uau. É, o amigo é bem esperto, isso eu não posso negar. Espero outra ocasião para a gente conversar. Agora tenho que ir, pois meu ônibus vai partir e eu preciso viajar. Para mim foi um prazer com o senhor dialogar. Faça agora uma proposta a qual não deve recusar. Dou-lhe agora esse folheto. Com atenção leia o panfleto e o Santo Espírito certamente lhe guiará. E entrando o homem no ônibus, o folheto começou a ler.
ainda surpreso com o acontecido, esperava a mensagem compreender. Pois, embora não sendo de linguagem erudita, continha um panfleto, uma história bonita, que só pela fé parecia entender. O panfleto, com narrativa singela, contava a história de um grande amor, nascido antes da fundação do mundo, no coração de Deus, o Supremo Autor, revelado depois no elixir da cruz, consumado com a morte de Cristo Jesus, que do homem perdido é o Salvador. E sensibilizado pelo Espírito, pôde o doutor a história entender, e abrindo a mensagem no seu coração, lágrimas de seus olhos começaram a descer. Neste momento, resplandeceu-lhe a luz. Comovido que fora pela mensagem da cruz, ao Salvador Jesus decidira se render. E tempos depois daquele encontro, ocorrido entre o doutor e o cristão, acrescentou o doutor ao seu currículo mais uma nova e importante formação. Além de engenheiro, administrador e advogado, é também teólogo pós-graduado, sendo hoje pastor em São Luís do Maranhão. Oh, aleluia! Não, merece palmas. Amém. Além de poeta, você matou. Tremendo. Extraordinário, eu acho a gente maravilhoso. Se emociona toda vez que eu ouço esse maravilhoso, cordel, gente. Eu choro porque eu me emociono. Muito inteligente, Porque né? a história é isso aí. Também. Você foi muito feliz. Compõe. Obrigado, Assim. Adailton. Minha moça, você quer falar alguma coisa? Despedido pessoal? Não, eu sempre falo, com todo respeito, pastora Cátia, mas eu sou fã do pastor Adailton. Eu sempre falo isso. A recíproca é verdadeira. Mas eu acho ele Nós somos. tão um homem íntegro, né? É um homem ao máximo. Muita hombridade na sua vida, pastor Adailton. E você foi muito feliz em compor esse cordel. Eu acho extraordinário, acho maravilhoso. E você, né, relatando, não tem igual, né, amor? Verdade. Não tem igual. Então, obrigada mesmo pela presença de vocês, pelo testemunho poderoso, não é? Os conselhos aqui, a história de vocês compartilhada. É maravilhoso, tem que realmente ficar na história, né? Esse foi o nosso Foxcast número 35. E hoje nós aprendemos que o verdadeiro milagre é permanecer de pé, crendo, amando e servindo, mesmo quando o mundo não entende isso, né? Porque, no fim, o improvável que deu certo é aquele que nunca desistiu da fé, da família e do amor. Essa é a mensagem que fica. Obrigado, Adailton, Cátia, obrigado por essa contribuição, grande contribuição para as famílias atípicas e para todos nós. Eu aprendi muito aqui hoje, com aquela história que você contou do seu filho, de voltar para a igreja, fazer esse retrocesso. Eu me lembrei de um versículo que tem lá em Hebreus que fala que nós não retrocedemos para a perdição. Olha o que Deus me ensinou aqui. Nós, como pastores, muitas vezes temos que fazer isso. Temos que retroceder, voltarmos por conta de uma ovelha que não entendeu, por conta de uma ovelha que está alienada, que não compreendeu, e a gente tem que voltar, entendeu? Por isso que Paulo disse, fiz-me fraco para ganhar os fracos. Essa foi a grande lição que eu aprendi hoje aqui, tá? Gente, Visão Transporte, MC Transporte, Marco Construtor Empreendimento, Aranet Telecom, Dr. Jairo Rocha, Hiperfarma, Renovar, Recapage, Lanchonete Votuca, Paulinho Motos, Império Tratores e agora Favareto Tecnologia. Muito obrigado por vocês contribuírem e proporcionarem histórias como essa a viajarem o nosso rincão brasileiro. Muito obrigado, até o nosso próximo episódio. Que Deus abençoe.